Muito bem, pessoal. Conforme eu falei para vocês, né? Essa aula aqui, ele é uma continuação do assunto das equações lineares. Vamos já definir aqui, né? O que é um sistema linear? Sistema linear é qualquer sistema que envolve equações lineares. Então é composto por pelo menos duas sentenças, onde cada sentença é uma equação linear. Para nós é interessante a gente resolver o sistema linear sempre deixando ele na forma escalonada, que é a forma escadinha, certo? Então a nossa intenção aqui sempre vai ser fazer com que o nosso sistema linear ele fique dessa forma de escada. Como assim? Temos aqui o xy e aqui só o y, e a vantagem é que você já tem um y para você já jogar aqui em cima e depois achar o x. Aqui você vai ter o quê? Uma coisa que a gente já fazia nos determinantes quando fabricávamos zeros. A partir do momento que você usava a regra de Jacobi, a sua intenção sempre era de criar zeros. Preferencialmente, né, criar zeros de forma que a matriz seja uma forma triangular. Aqui, se você for transformar isso aqui numa matriz, ela tem uma composição de zeros na forma triangular. Né? É um triângulo. Claro que nem sempre esteticamente você vai conseguir isso, mas a intenção sempre vai ser essa, até você isolar a última incógnita, e aí você vai achar o valor e vai subindo escada até achar a primeira incógnita que está aqui nessa ordem. Vamos lá. Então, o escalonamento de um sistema linear consiste em operações entre equações, de modo que se anule o máximo de incógnitas e isole uma delas, sempre observando ou tentando observar essa forma de escadinho. Não importa se, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema com três incógnitas x, y, z, para nós pouco importa se você vai isolar o z, ou o y, ou o x. O que importa é você, o objetivo aqui é você conseguir determinar, né, achar uma incógnita. Então vamos pegar o exemplo, né, e vamos resolver os seguintes sistemas pelo método do escalonamento. Bom, eu vou explicar aqui algumas regrinhas, tá? Aqui já está tudo resolvido. Eu já peço para vocês uma certa paciência, porque isso aqui ele ocupa bastante espaço, é trabalhoso, mas se você tentar seguir a regrinha, dificilmente você vai errar, tá? E dificilmente no exercício eles vão colocar frações, raiz quadrada, número decimal. Normalmente são números inteiros, onde é possível fazer as operações de forma tranquila, certo? Vamos começar aqui a introduzir o escalonamento. Olha só aqui por enquanto, né? Aqui já está feito. E aí vocês vão entender que operação que eu fiz para chegar até aqui, certo? Então vamos lá. Então, inicialmente o nosso sistema é esse, tá? Aqui já é a resolução, ok? Não olhe para cá. Qual é o nosso objetivo ao escalonar o sistema? É criar um zero. Então veja que para você fazer isso aqui ficar na forma de escadinha, na forma escalonada, você precisa fazer uma operação que você já está acostumado a fazer, que é o método da adição. Então, o método da adição ele permite você cancelar uma das incógnitas, e aqui você já pode observar que tem dois jeitos de você fazer isso. Você multiplica a primeira equação por menos 2 e soma para você cancelar. Não é isso que você fazia? Bom, mas ao você fazer isso com essa equação, não é só o x que vai cancelar, né? Não é só o x que você vai mexer com todo mundo. Então, por exemplo, o que você já estava fazendo antes? Você já multiplicava por menos 2, aqui ficava menos 2x menos 2y, que é igual a menos 20, né? Porque é vezes menos 2, correto? Era isso que você fazia. Ou então, uma outra alternativa, né? Porque aqui você cancelava o x, mas aqui você também tem uma alternativa de cancelar o y. Então, para cancelar o y,
basta você multiplicar por menos 3. Então é sempre o oposto daquilo que você quer somar e cancelar. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. Se aqui for mais, aqui vai ser menos. Ok? Não vai sair disso. Então o método do escalonamento, vamos dizer assim, é a aplicação daquilo que vocês já aprenderam de método da adição, só que de forma mais sincronizada e seguindo uma regra, né? Ou tentando seguir uma regra, porque nem sempre vai dar uma coisa tão bonita, mas de forma organizada. Então, mesmo esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? Vocês percebam que está havendo aqui uma transformação. Vou explicar isso aqui direitinho para vocês entenderem de onde que eu tirei isso aqui. É que eu já deixei resolvido, né? E aí você vai ver que com os processos você vai conseguir chegar na forma escalonada. 3 aqui, 2 aqui e uma incógnita só. E aí você vai achar o valor de z. Então, o objetivo final é você achar uma das incógnitas, que pode ser a primeira, ou a segunda, ou a última, isolar ela, jogar na outra equação e vai subindo a escadinha até achar o valor do x. E aí você vai ter todos. Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? A primeira regrinha que vamos observar é a primeira equação, ela começa com 1. No caso aqui não tem nada, mas é como se fosse 1, né? Então a primeira regrinha que eu observar é essa. O primeiro elemento da primeira equação é 1? Se sim, então a primeira regrinha... Veja, isso não é uma obrigação, tá? É uma recomendação, porque quando você tem aqui 1, qualquer coisa é múltiplo de 1. 2 é múltiplo de 1. 3 é múltiplo de 1. Qualquer número. Então fica fácil. Então é mais para facilitar as operações. Ok? Caso contrário, o que pode ser feito? Você pode muito bem trocar a posição das equações. Você vem aqui na frente, copia a equação de novo, só que inverte. Né? E no último caso, se não conseguir, você pode inverter, por exemplo, a coluna do x com a coluna do y. Isso aqui não é determinante, né? Você pode trocar a posição das colunas, colocar o y primeiro e o x depois. Não tem nenhum problema. Nas resoluções de exercícios, podemos perceber que isso pode ser feito sem problema. Tá? Enfim, vamos lá aplicar a regra certinho. Então, o primeiro elemento básico aqui, que é começar com 1, já está resolvido. Essa equação que contém o elemento 1, ela vai ser chamada de pivô. A gente vai usar ela como suporte. Então a gente vai sempre usar ela para depois mudar as outras equações. Então vai ser da seguinte forma. Você quer manter o xy aqui e você quer fazer com que o y fique sozinho aqui. Ou seja, você tem que fazer uma operação tal como no método da adição, de modo a cancelar o x. E qual é a única maneira que eu tenho de cancelar o x? Vamos nos acostumar com essa nomenclatura. Tá? Então, em regra, a primeira linha, aquela que eu escolhi, que satisfaz as condições iniciais, ela fica ali, ela permanece. Você só vai mexer agora com quem? Com a segunda linha, a segunda equação, tá? Que eu vou chamar de segunda linha, tá? Então, isso aqui é a linha 1, isso aqui é a linha 2. E a linha 2, ela vai ser trocada por ela mesma menos 2 vezes a linha 1. Por que menos 2 aqui? Pelo motivo que eu expliquei, pelo método da adição. Se você quer cancelar o 2, então aqui em cima, ou seja, na linha 1, você tem que multiplicar tudo por menos 2. É um método da adição, não tem segredo. Então o que vai acontecer aqui? Linha 2 menos 2 vezes a linha 1 implica em você fazer 2 menos 2x. Ou seja, vai zerar. E aquilo que você faz com x, você faz com y e você faz com os números. Não sai disso, tá? Então, de novo, eu vou repetir aqui. Linha 2, que é tudo isso aqui, menos 2 vezes a linha 1, vai ser 2x menos 2x, que dá 0.
3 menos 2y, que dá 1y, tá? Se tiver dificuldade, faz a conta aqui do lado. Então vai ser 3y menos 2 vezes y, que dá y. 25 menos 2 vezes 10, ou seja, 25 menos 20. 25 menos 20 dá 5. Então acabou. Então, isso aqui já seria a resposta daquilo que a gente estava querendo lá em cima. O sistema já escalonado. Tá? Isso aqui é outro sistema. Mas é o sistema escalonado. Então, a partir do momento que você escalonou o sistema, então você já consegue isolar a última incógnita, ou a primeira, não importa, né? E nesse caso aqui, por sorte, o y já é igual a 5. Como é que eu fiz para achar o x? Eu peguei esse y, joguei na equação de cima, vai sempre subindo de escada, pega esse valor de y aqui, substitui na primeira equação, tal como você fazia antes, né? No sistema de equações, e aí você passa o x para o outro lado, o 5 para o outro lado, aí você acha o x. X vai ser 10 menos 5, que é 5. Perfeito? Então, aqui bastou uma única operação. Esse é o mais simples. Então, portanto, temos que escrever o conjunto de solução. Qual vai ser o conjunto de solução? O conjunto solução dessa equação é o par ordenado, né, que vai ser dado pelo x e pelo y. Nesse caso aqui, tanto o x como o y, ambos são iguais a 5. Assim é a resposta do exercício. Certo? O conjunto de solução deverá sempre ser respondido, né? Porque é o que dá mesmo os valores que vão satisfazer as duas equações. Veja que quando você tem valor de x e um valor de y no conjunto de solução, você está dizendo que o único valor de x e de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo é justamente esses dois valores. Por exemplo, 5 mais 5 é 10. 2 vezes 5 mais 3 vezes 5, aqui dá 10 mais 15, que dá 25. Qualquer outro par ordenado que você pegar diferente disso, pode até satisfazer o primeiro, mas não vai satisfazer o segundo ou vice-versa. Imagine para uma que tem 3 equações e 3 incógnitas. A solução que você acha nesse sistema é meio que uma raridade, né? Porque ele tem que satisfazer ao mesmo tempo essa primeira, a segunda e a terceira equação, o que é uma grande dificuldade. Mas teremos vários sistemas que vão ter solução e muitos outros que não vai ter solução e aqueles que vão ter uma infinidade de soluções. Nós vamos chegar lá. Essa aula vai ser quebrada em algumas partes. Então, entendido esse processo, vamos fazer os itens B e C para reforçar essa ideia. E vamos ver as situações que vamos cair. Vamos olhar só isso aqui. Então, o enunciado, isso aqui já é a resolução, tá? Então, no enunciado, eu tenho aqui agora um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Nesse caso, eu percebo que a primeira equação já satisfaz a minha primeira premissa. Qual é? O primeiro elemento é 1, que é um x. Então, qualquer outro elemento, né, se você pensar só no x, 3 é múltiplo de 1, 5 é múltiplo de 1. Então, nesse caso aqui, nós faremos duas operações. Quais serão as operações que nós vamos fazer? Nós vamos chamar isso aqui de linha 1, isso aqui de linha 1, linha 2, linha 3. L1, L2, L3. Para facilitar a nossa vida. Certo? Então preste muito atenção no que nós vamos fazer. A linha 1 vai ficar intacta. Quem vai ser trocado aqui é a linha 2 e a linha 3. Porque justamente ela é onde eu quero fabricar os zeros. O meu objetivo é chegar até aqui. Então eu vou mostrar todos os passos até a gente fazer essa coisa virar essa coisa escalonada. Ou seja, deixar isso aqui na forma escalonada significa criar zeros aqui e mais um zero aqui. Até ficar uma das incógnitas, que por um acaso aqui é o z, sozinho.
Então vamos fazer isso aqui em duas partes, tá? Quanto maior o sistema, mais etapas iremos fazer da mesma coisa. Por isso que isso aqui a gente pode dizer que, computacionalmente falando, na ciência da computação, o pessoal faz programação, né? Eles fazem um algoritmo, né, usando justamente essa linguagem, né, de L1, L2, L3. Então nesse caso aqui, a linha 2, ela recebe, ela vai ser resultante da linha 2 mesmo, menos 3 vezes a linha 1. Reparem que sempre essa vai ser a referência. Tá? Então, quando você for fazer a terceira linha também, você vai usar a primeira. Não misture essas duas aqui, mesmo que dê certo. Senão você vai quebrar a regra. Tá bom? Então, vamos dizer assim, o bode expiatório aqui é a linha 1. É ela que você vai usar. Em cálculo numérico, a gente chama de pivô. Então, vamos lá. Por que eu estou multiplicando aqui por menos 3? Porque é o oposto do que está aqui. Se aqui fosse menos, né? Supondo, né? Se aqui fosse menos, aqui embaixo seria mais. Certo? Sempre o oposto. Mas como aqui é menos... Não, desculpa, como aqui é mais, né? Aqui já era mais. Então aqui vai ser menos. Tá? Sempre uma oposição. Então, com base nisso, com base nessa operação, eu vou fazer uma conta de modo que o x ele desapareça na segunda equação. Então vamos fazer aqui já, né? Nós vamos fazer assim, ó. A linha 2 vai ser trocada por ela mesma menos 3 vezes a linha 1. Ou seja, a linha 2 inteira menos 3 vezes a linha 1. Você pode fazer de uma vez se quiser, tá? Mas vamos fazer assim, ó. 3 menos 3x. Ó, 3x menos 3 vezes o x. Tá aqui, ó, certo? Vai dar zero. Esse é o objetivo. 2y menos 3y. 2y menos 3y vai dar menos y, que já está aqui, né? Certo? É a conta que eu estou fazendo em cima desse algoritmo. Menos z, que é a linha 2, menos 3 vezes z, dá menos 4z. Acompanharam? E a mesma coisa você vai fazer aqui com os números. 5 menos 3 vezes 6, né? 5 menos 3 vezes 6 vai dar 5 menos 18, né? 5 menos 18 é menos 13. E ainda está faltando fazer a mesma coisa, o que eu fiz com a linha 2. Agora eu vou fazer com a linha 3. Dá para fazer de uma vez a linha 3. Só que a linha 3, o coeficiente de x é 5. Então, ao invés de você tirar 3 aqui, você vai tirar 5. É o oposto de 5. E, novamente, você vai usar a linha 1. Então, qual é a operação que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que eu fiz da linha 2 para a linha 1. Vou fazer da linha 3 para a linha 1. Tá? Não façam com essas duas, porque essas duas estão sendo trocadas e aí você vai sempre usar o pivô da situação. Ela é a referência. A linha 1 é a referência. Então nós vamos fazer 5x menos 5x vai dar zero. Então tem que nem coloquei aqui. Menos 7y menos 5y dá menos 12y. 2z menos 5z dá menos 3z. Né? 2z menos 2z menos 5z, fazendo a conta, né? Dá menos 3z. E finalmente, 9 menos 5 vezes 6 seria 9 menos 30, dá menos 21. Correto? Bom, terminamos a primeira etapa, ou seja, criamos zeros na coluna do x. Então, sumiu o x da segunda equação, que é a linha 2, e o x da linha 3, que é a terceira equação. Feito isso, agora eu vou fazer uma nova etapa. Eu vou esquecer que existe isso aqui. Claro, eu só vou copiar, né? E aí, o que eu vou fazer?
eu vou fazer de novo, pensando agora nessas duas equações. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos fazer uma operação de forma que eu consiga fazer, né? Nós estamos aqui, certo? Isso aqui é a etapa final. Então vamos fazer, a gente está aqui. Vamos esquecer que existe isso aqui e olhar só para isso. Então, copia a primeira equação, que é o L1, e aí você faz, né? Agora você vai fazer a operação com essas, essa aqui já é a resposta, né? Então você vai fazer essas duas para chegar até aqui. Ou seja, você vai resolver agora um sistema nas incógnitas y e z, correto? Ou seja, você vai cair numa equação como essa aqui. É essa dentro de uma outra maior. Então, você resolvendo por etapas, a cada etapa você diminui o tamanho do seu sistema para escalonar. Você vai escalonar agora de forma a cancelar o y, certo? Dá para cancelar o y? Dá. Apesar daqui não ter 1, aqui é menos 1. Não importa, só mudou o sinal, né? Então agora nós vamos fazer uma operação. Que operação que eu faço para cancelar o y daqui e aqui não ter nada? Tá vendo que aqui não tem nada? Então, essa aqui é a linha 1, essa é a 2, essa é a 3, né? Nós vamos trabalhar agora somente com as linhas 2 e 3. A linha 2 vai ser uma referência, essa aqui você esquece. E a linha 3, ela vai ser substituída, então vamos lá. A linha 3 vai ser substituída por ela mesma. Como é que você faz para cancelar esse y aqui de baixo? Você tem que somar com o oposto do que está aqui, né? Então você tem que fazer, não uma soma, você tem que subtrair de 12 vezes a linha 2. Porque aí tem que ter sinais opostos, né? Os dois são negativos. Então você não pode somar, você tem que subtrair, você tem que fazer menos com menos para ficar mais. Então, menos 12y, menos com menos, mais 2y, vai dar zero. Então já desaparece. Idem, né, com as outras. Então vamos continuar aqui. Menos 3z com menos 4z vai ficar o quê? Ó, a conta às vezes é meio difícil, né? Então você faz a conta aqui, ó. Você vai fazer assim, ó, menos 3z menos 12 vezes o menos 4z, certo? Então vai ser esse menos 12 vezes isso. Então, o resultado dessa conta vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 3z menos com menos mais 48z. É isso? Menos 3 com mais 48 dá 45z. Bom, com isso, nós conseguimos o quê? Conseguimos eliminar o y. E aqui ficou perfeito, né? Ficou na forma escalonada. Ficou x, y, z e o z sozinho. Então, depois que você deixou o z sozinho, o que falta fazer? Faz a divisão. 135 dividido por 45 dá exatamente 3. A gente tem que torcer para não dar fração. Às vezes acontece, paciência. Mas na maior parte das vezes, eles não dificultam nessa parte. E aí você vai pegar esse valor, vai substituir na equação de cima. E aí você vai ter que o z é 3, né? Então, quando eu substituo aqui em cima, a equação é essa, certo? Então eu estou substituindo o z por 3, que é igual a menos 13 a equação. Aqui dá menos 12, passa o 12 para cá somando, menos 13 mais 12 dá menos 1. É que como tem menos aqui na frente do y, aí você multiplica os dois lados por menos 1, aí sim, aí fica 1, tá bom? Pronto, já achei o z e o y. Então, como falei para vocês, a gente sobe de escada, acha um valor, sobe de escada e acha o outro valor que está aqui sozinho. Então só falta achar o x. Então, no lugar do y e do z, nós vamos substituir os valores
e finalmente achar o x que é igual a 2. Portanto, feito todo o processo, tendo achado os valores de x, y, z, por convenção, são três incógnitas, a gente coloca x, y e z. É que nem par ordenado, só que agora é uma tripla ordenada, ou terno. Esse é o conjunto de solução. Para que vocês tenham uma ideia, graficamente falando, né, nós vamos explorar isso depois. Por enquanto, eu quero só focar na resolução do sistema por escalonamento. Né? Quando você tem um sistema linear com duas incógnitas, aqui você tem um sistema de equações. Né? Então, você tem duas retas. Então, esse ponto aqui é o ponto onde duas retas se interceptam. Quando você trabalha com equações de três incógnitas, ora, o z já é a terceira dimensão. Né? Então, o que representaria uma equação de três incógnitas na terceira dimensão? É um plano. Né? É um plano. Então, aqui você tem as equações de três planos, e aí a intersecção desses três planos, incrivelmente, me dá um único ponto. Ou seja, de uma infinidade de pontos desses três planos, só existe um único ponto comum a essas três figuras tridimensionais, que é um ponto só, que é o ponto onde o x é 2, o y é 1 e o z é 3. Isso aqui é a localização deles na terceira dimensão. Tá? Graficamente seria isso. Tá? É só para vocês terem uma ideia. Ok? Bom, só para reforçar essa ideia do escalonamento, vamos resolver mais um único exercício. E aí nós vamos fazer, né? Vamos repetir o mesmo processo e vamos ver uma situação diferente que pode acontecer aqui. Mas nada muito fora do normal, porque você seguindo a regrinha, você consegue, de uma forma organizada e sincronizada, achar os valores. Tá? Aqui a gente vai ver que vai cair numa escadinha não tão muito bonita, né? Vocês vão entender por quê. Tá? Mas existem saídas para isso. Vamos lá. A primeira condição já está satisfeita? Está? Alguns vão estar perguntando para mim, e se essa primeira condição não estiver satisfeita, o que eu faço? Bom, existem muitas saídas, né? Então, uma saída seria você simplesmente trocar uma linha com a outra, ou seja, inverter a primeira equação com a segunda ou com a terceira e puxar aquela que tenha um 1. Ou um número onde os outros sejam múltiplos dela. Quando eu falo que aqui tem que ser 1, não é uma regra absoluta, mas aqui preferencialmente a gente gostaria que sempre fosse 1. Aí pode aparecer qualquer número aqui, porque todo número é um múltiplo de 1. Mas se não tiver jeito, mas de jeito nenhum mesmo, se aqui você tivesse, por exemplo, um 2, um 4 e um 6, estaria valendo. Por quê? Todos eles são múltiplos dele. Então não tem problema, certo? Mas nesse caso, 2 é múltiplo de 1, menos 5 é múltiplo de 1. São números diferentes, mas todos eles são um múltiplo desse 1x aqui. Então, já está feito aqui, já tá ok a primeira equação. Então, ela vai servir de suporte para nós. E as demais serão substituídas. Então, de forma semelhante à primeira e à segunda equação que a gente resolveu, né? O item C não foge disso. Vamos pegar a linha 2. Que operação nós vamos fazer na linha 2? Nós vamos copiar a linha 2 e subtrair de duas vezes a linha 1. Pelo mesmo motivo que eu descrevi lá em cima. Porque aqui é 2, então para você somar esses dois e cancelar o x, aqui não pode ser 2, tem que ser o oposto que eu coloquei aqui. Certo? E dá para fazer de uma vez, né? Você pode fazer a mesma coisa com a linha 3. Já dá para fazer duas de uma vez. Ou seja, eliminar o x dessa equação. Então, como aqui é menos 5, a linha 3 ela vai ser ela mesma, só que vai ser mais 5 vezes a linha 1.
Por que mais 5? Porque tem que ser o oposto. Então, a referência sempre vai ser em função da linha 1. Então, vamos lá. 2 menos 2, né? 2 menos 2, 0. 2x menos 2x dá 0x. Nem coloca. Y menos com menos 2y vai ficar y mais 4y. Então, vai ficar 5y. Z menos 2z dá menos z. Tem dúvida? Faz a continha aqui do lado, faz no rascunho, que aí você vai fazer essa conta seguindo essa regrinha. É a segunda linha menos 2 vezes a primeira linha. Só isso. Só falta aqui, né? 6 menos 2 vezes 0 é 6, né? Porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, 6 menos 0 dá 6. De forma idêntica, faremos com a terceira linha. Terceira linha menos... Desculpa, não é menos, é mais agora, né? Então, vai ser a terceira linha mais 5 vezes a primeira. Então, menos 5x mais 5x dá 0. 3y mais 5 vezes menos 2 vai ficar 3y menos 10y. 3y. 3y com menos 10y dá menos 7y. Vai subtrair, porque os sinais são diferentes. Menos 7z mais 5z dá menos 2z. E menos 5 mais 5 vezes 0 continua sendo menos 5. Bom, a primeira etapa já foi feita. Então agora a minha preocupação é criar mais um zero na terceira equação. Ou na segunda, pode ser também. A minha intenção é resolver o sistema, certo? Então, eu tenho que, de alguma forma, achar uma incógnita, porque você achando uma incógnita, você acha todas as outras. No sistema escalonado, é assim que funciona. Só que a gente percebe que dessas duas aqui, se você olhar só a primeira de cada uma, agora você vai esquecer que existe isso, tá? Vamos olhar só para essas duas. Agora vamos se concentrar a resolver esse sistema em y e z. Não existe nenhum número capaz de eliminar o y, porque os números não são muito bons. Ainda que aqui, bom, se aqui fosse um menos 15, né, eu poderia multiplicar por 3, né? Aí é múltiplo. Mas como não existe uma multiplicidade entre os dois, a gente pode pensar no seguinte, por isso que eu brinquei, né? Nós vamos quebrar essa escadinha aqui, vai ficar uma escada feia. Não tem importância, só vai quebrar a estética, mas não quebra o intuito da regra. Então agora a nossa intenção é eliminar o z. Dá para eliminar o z? Dá. Nem vou mudar de posição. Se você quiser mudar de posição para manter a estética, tudo bem, mas aí você vai ter que mudar todo mundo. Então deixa assim. Então vamos manter a linha 2 intacta e vamos mexer só com a terceira linha. E fazendo que operação? Bom, se aqui é menos 2, aqui precisa ser o oposto, né? Então, se aqui está menos 2, então a linha 3, a nova linha 3, né? Não é essa aqui, tá? Agora é essa aqui. A nova linha 3, ela vai ser ela mesma, ser o oposto, né? Então, você vai fazer menos com menos mais. Então, vai ficar mais, né? Mais 2 vezes a linha 2. Aqui é vezes. Certo? Ah, mas espera aí, se você colocar mais aqui, não vai mudar o sinal. Então tem que mudar o sinal. E para mudar o sinal tem que ser menos. Entenderam? Que aí você vai fazer menos 2. Né? Presta atenção. Presta atenção em quem você quer eliminar. Para você eliminar isso aqui, se você somar, não adianta, não vai cancelar. Então você tem que colocar menos, porque aí quando você fizer menos com menos, vai ficar mais. Aí cancela. Então essa realmente é a operação, ok? Então, na próxima etapa, nós vamos fazer isso com isso, seguindo essa regra. Ou seja, isso menos 2 vezes 5y, menos 7y menos 2 vezes 5y, dá menos 17y, né? Dá menos 7 com menos 10y, certo?
vai ficar menos 17y. Menos 2z com mais 2z, porque menos com menos é mais, né? Vai cancelar, ok? Vai ficar menos 2z embaixo e mais 2z em cima. Aí o z cancela. Menos 5, menos 12. Ó, menos 5 com menos 2 vezes 6. Vai ficar menos 17, né? Certo? Feito isso, menos com menos é mais. 17 dividido por 17 dá 1. Pronto, agora você usa a forma escalonada, sobe de escada até achar todos. Pega esse valor de y, que você achou aqui, né? Joga nessa equação, ó, 5 vezes 1 menos z igual a 6. Ó. Isola o z. E aí você pega todo mundo e joga na primeira equação. Tá vendo? De novo, você vai brincar de subir escada. Então aqui vai ficar x menos 2 vezes o y, mais o valor de z, só que aqui é menos, né? Igual a 0. Isolando o x, você vai achar o valor de x, e aí, de novo, está resolvido o nosso sistema. Nem todos os sistemas você vai achar valores, né, desse jeito aqui. Vai acontecer de você cair num sistema onde você vai ter infinitas soluções, mas isso vai ser um assunto para a próxima aula, porque esse assunto é um pouco pesado, né, para essa aula. Então vamos dividir essa aula aqui em pelo menos em 2 ou 3 partes. Ok, pessoal? Então, aguardem a próxima aula. Daremos continuidade, né? Resolveremos mais exemplos. E aí eu vou introduzir aqui a classificação dos sistemas, né? Quanto ao número de soluções. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.